Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária. Nós estamos na cidade de São José dos Campos e esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos gravando este ano, ano em que a nossa igreja foi direcionada a ler a Bíblia inteira, encorajada desta forma. E toda vez então que na leitura surge um novo livro, nós estamos gravando um novo vídeo para ensinar um pouquinho sobre esse livro, quem é o autor, qual uma possível data e público-alvo para qual esse texto foi escrito, uma divisão de texto para entender um pouco a estrutura do texto e o pensamento do autor, mas tudo isso para aquilo que é mais importante, que é te encorajar a ler a Bíblia. Se você está vendo esse vídeo, certamente o Espírito Santo está te encorajando a ler a Bíblia e ele quer falar algo muito especial com você, através da leitura bíblica e através desse vídeo. Então, nos próximos minutos, abra o teu coração, deixa Deus falar com você. E antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo para que ele alcance relevância dentro do YouTube e outras pessoas possam assistir também e assim como você ser abençoado por esse material. Hoje a gente vai falar, estamos caminhando já para o final da Bíblia e hoje a gente vai ler o texto e comentar um pouquinho sobre o texto de a primeira carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta, imaginamos que foi por volta do ano 64 ao ano 68, e esse período em que Pedro escreve é um período muito importante para a fé cristã que estava tendo seus inícios, seus primeiros anos de existência, que começou assim logo depois do Pentecostes, por volta do ano 33, 35 talvez. Então a gente está falando que por pouco mais de 30 anos de existência da fé cristã como nós a conhecemos, da fé do discipulado de Jesus. Quando chegou no ano 64, o imperador romano era o imperador Nero, e o imperador romano acusou os cristãos de incendiarem Roma. E a partir até esse momento, o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo, era como se fosse uma ramificação, uma expressão de ser do judaísmo. Só que, e aí por conta disso, então até o ano 63, mais ou menos, os cristãos só eram perseguidos em sua maioria por judeus que queriam combater a fé cristã, até mesmo para ficar bem diferenciada do judaísmo. E a grande tensão até essa época, em sua maior parte, principalmente entre os cristãos judeus, era não retornar ao judaísmo. Só que quando Nero, a história pelo menos assim diz que foi ele mesmo, Nero, que incendiou Roma, e quando a culpa recai sobre ele percebe que uma das cidades cristãs, onde habitavam muitos cristãos, não tinha sido queimada. E aí ele fala, tá vendo ali, ó, olha quem são os culpados. A única cidade que não foi queimada foi onde moram os cristãos. Então certamente foram eles os culpados de incendiarem Roma. E aí então é nesse período histórico que Paulo mais uma vez é preso em Roma e executado. Diz a tradição que Paulo foi decapitado. E começa uma grande perseguição aos cristãos por todo o império. E a partir de agora, o cristianismo passa a ser uma religião proibida, uma expressão de fé proibida dentro do império. E aí é nesse contexto, e é muito importante te dizer isso, porque é nesse contexto que Pedro está escrevendo. Pedro está escrevendo num período de intensa, talvez o período mais agressivo, de mais intensa perseguição aos cristãos. E então Pedro está escrevendo essa carta para cristãos que estão sendo perseguidos, desestimulados à sua fé, até porque negar a fé em Jesus, a crença no rei Jesus, ao invés do rei imperador Nero, poderia poupar a vida de alguns. E é nessa tensão então de perseguição, de estímulo a negar a fé para preservar a vida, que Pedro escreve. Essa é uma carta que teve muita resistência para entrar no cânon bíblico, para fazer parte da nossa Bíblia, porque alguns diziam que ela tem um grego, estudiosos dizem que ela tem um grego muito refinado, e um grego que possivelmente um homem como Pedro, iletrado, pescador, não teria condições de escrever. Mas isso facilmente é refutado porque o próprio Pedro diz
que ele escreveu com o auxílio de um homem chamado Silvano. Então, certamente este Silvano, um discípulo de Cristo, um discípulo de Pedro, é que escreveu com a orientação e sendo ditado talvez ali por Pedro. Ele está escrevendo essa carta entre o ano 64 e 68, um ano de intensa perseguição aos cristãos. Cristãos, inclusive, eram usados como luminárias dentro do Coliseu Romano, em lutas, tendo seu corpo incendiado. Outros eram lançados dentro do Coliseu para batalhar contra leões. Então é para esses cristãos, é nesse contexto que Pedro escreve. E Pedro nos diz que ele está escrevendo da Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia, como nós conhecemos lá atrás, no período de Daniel, como uma grande potência mundial, não existia. Então, possivelmente quando o Pedro está falando lá em 1 Pedro 5,13, que ele escreve da Babilônia, nós estamos imaginando que essa seja uma referência a Roma, porque dentro do escrito bíblico, dos textos bíblicos, principalmente chegando em Apocalipse, a gente vai ver que Babilônia é uma referência, uma personificação do mal, de uma cidade dominada pelo mal, uma cidade perversa. Então, as nossas indicações, nossos pensamentos é de que Pedro estava em Roma, onde inclusive a tradição diz que ele também acabou sendo perseguido e morto. E uma vez que Pedro está escrevendo para falar sobre sofrimento, não, ele não está falando sobre sofrimento, mas ele usa o sofrimento para falar de esperança. Ele usa o sofrimento para dizer que o sofrimento não é o fim e que o sofrimento tem fim. O sofrimento não dura para sempre. É interessante que Pedro está usando esse texto, ele está escrevendo para encorajar os cristãos que estão sendo perseguidos pelo Império Romano. E por mais difícil que seja dizer, Pedro está escrevendo e mostrando que é um privilégio sofrer por amor a Cristo. A palavra sofrer e sofrimento, elas aparecem 17 vezes nesse texto. Então Pedro vai falar por diversas vezes, se você está sofrendo porque você ama Jesus, se você está sendo perseguido porque você ama Jesus, isso não deve ser para você motivo de tristeza ou de frustração, pelo contrário, deve ser motivo de grande privilégio, porque o ruim é quando você é perseguido por dar motivo à perseguição, por ser alguém corrupto, injusto, por estar fazendo coisas erradas. Agora, vivendo de uma maneira que agrada a Deus e sendo perseguido, isso é um privilégio, nos diz Pedro. Por isso, eu penso que, enquanto preparava esse estudo, eu pensei em usar a palavra sofrimento para resumir esse texto, mas eu acho que tem uma palavra melhor do que sofrimento. Embora Pedro use muitas vezes a palavra sofrimento, eu acho que ele usa a palavra sofrimento para falar de uma outra coisa muito importante, que é a palavra consolo. Então, eu resumo esse texto de 1 Pedro sobre a palavra consolo, e resumo sobre o livro, e para mim, um versículo que resume esse livro inteiro, que vai nos ensinar, vai ser a base, nos mostrar o que o texto está escrevendo, é 1 Pedro 4,13, quando o apóstolo Pedro diz as seguintes palavras: alegrem-se, alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Como assim me alegrar com sofrimento? Me alegrar por sofrer, por ser cristão? E Pedro continua: alegre-se à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ainda no versículo 14 ele diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Você pode estar sofrendo. Se você sofre por amor a Cristo, existe um Espírito, o Espírito de Deus, que pode trazer repouso, refrigério para a tua vida nesta hora. O texto de Pedro não é um texto muito fácil de estruturar, porque Pedro ele começa um assunto e parece que ele lembra de alguma coisa e ele encaixa neste assunto, depois ele volta em outro. Então eu estabeleci aqui 3 divisões do texto para nos ajudar nessa leitura.
A primeira divisão começando no capítulo 1, versículo 1 e indo até o capítulo 2, versículo 10, onde me parece que o apóstolo Pedro está falando sobre uma viva esperança. Ele mesmo diz, depois de fazer uma introdução, nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, ele fala no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, presta atenção, ele nos regenerou para uma esperança viva. Quando Jesus sobe à cruz e morre no meu e no seu lugar, morre pelos nossos pecados, o sangue de Jesus não apenas nos perdoa, mas nos regenera, nos torna novo para uma esperança que é viva. Embora os cristãos estavam batalhando contra a morte, a esperança deles era viva e era isso que os mantinha vivos. Deus nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Então, do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12, o apóstolo Pedro está louvando a Deus por essa grande salvação. Ele está exaltando a Deus por todas as promessas, por todas as bênçãos, pelo fato de termos sido salvos pela fé em Jesus. Uma fé que foi revelada no passado e que chegou até nós pela pregação do Evangelho. Depois que Pedro então louva a Deus, glorifica a Deus por tão grande salvação que nos mantém vivos, mesmo diante de ameaças de morte, uma vez que estamos diante de tão grande salvação, do capítulo 1, versículo 13, até o capítulo 2, versículo 3, Pedro faz uma exortação e ao mesmo tempo um incentivo a uma vida santa. Já que fomos regenerados para uma nova vida, devemos viver de forma santa. Ele inclusive diz um texto que nos faz pensar profundamente. Ele diz assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, todo aquele que chama Deus de Pai, Pedro diz, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pedro vai nos lembrar de que a nossa vida nesse tempo que vivemos, ela é semelhante à de um peregrino. E um peregrino, você sabe de que ele está de passagem por locais até chegar à sua verdadeira casa. E Pedro está fazendo essa ilustração. Esse mundo em que vivemos é um mundo de peregrinação, não é o nosso verdadeiro lar, não é o nosso verdadeiro lugar. Nosso verdadeiro lugar é nos céus, onde Jesus está nos preparando a habitação eterna. Então, no tempo que estamos vivendo, temos que viver como peregrinos, como quem tem os pés na história, mas os olhos na eternidade. E essa nossa jornada, ela deve ser marcada por uma vida santa, por uma vida consagrada a Deus, por uma vida que não se apega às paixões e prazeres desse mundo, que não se envolve com o pecado, pelo contrário, uma vida que rejeita o pecado para viver de forma que agrada a Deus. Pedro, inclusive, ele vai falar isso. Seja como está escrito, capítulo 1, versículo 16: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que nós nos relacionamos com um Deus santo, o jeito de vivermos é em santidade. A linguagem, o idioma de Deus, o idioma de comunicação com Deus é a santidade. E aí, depois que Pedro faz então essa exortação a essa santidade nesse nosso tempo de peregrinação, ele vai nos relembrar que enquanto em peregrinação somos um povo em missão. Capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10. Ele vai nos dizer que Deus nos salvou para um propósito. Não apenas fomos salvos da ira eterna, não apenas fomos salvos do inferno, não fomos salvos apenas mas também salvos para. Fomos salvos para viver em missão, ou como ele mesmo diz em 1 Pedro 2, versículo 9, nós somos salvos para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você saiu das trevas já? Jesus Cristo te tirou de uma vida de trevas?
Agora, se você entregou sua vida para Jesus, se Ele te tirou das trevas, te transportou para o reino do amor, agora você é convocado para ser um mensageiro da luz, a luz do mundo, Jesus Cristo. Nós chegamos então na segunda parte desse texto, desta carta. Ele começa falando de que fomos regenerados para uma esperança viva, e ter sido regenerados para uma esperança viva nos mantém vivos, vivendo em santidade e em missão. E aí a gente chega numa segunda estrutura agora da carta, que começa no capítulo 2, versículo 11, e vai até o capítulo 4, versículo 11. Uma vez que nós fomos regenerados por uma viva esperança, Pedro começa a demonstrar como é que é a jornada de um peregrino. E esse é o título que eu tenho para essa segunda divisão. Porque ele começa a falar de uma forma muito prática de como deve ser nossa vida. Ele fala dos nossos deveres sociais como cristãos, e algo que deveria ser muito inquietante para nós, porque Pedro começa a falar sobre submissão às autoridades, e ele está falando isso num tempo em que as autoridades estão perseguindo os cristãos. Então Pedro ele mostra que no que as autoridades estão corretas, elas têm que ser obedecidas. E deve haver submissão mesmo quando uma autoridade é cruel e não tem não aponta para uma autoridade correta como o dever de ter sido constituída. Mas Pedro diz que nós devemos fazer a nossa parte, como cidadãos do reino de Deus que estão em peregrinação neste tempo. Ele fala de deveres sociais, ele fala sobre deveres conjugais. O apóstolo Pedro ele vai falar sobre que o peregrino ele vive de uma maneira perseverante. Capítulo 3, a partir do versículo 8. Enquanto caminha na história, o peregrino ele vive perseverante. Ele não cede às paixões deste mundo. Ou como Pedro diz, 1 Pedro 3,15, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que está em vocês. Não é apenas a resistência e a resiliência contra o sofrimento, mas também é a prontidão em dizer o porquê se resiste, o porquê se render a esta fé em Jesus, o porquê insistir em persistir, viver sobre o senhorio de Jesus. Tem que estar pronto para responder a quem pedir a resposta, mas ao mesmo tempo evitando discussões. A ideia não é discutir, mas sim testemunhar quem é Cristo e o que Ele fez por nós. E aí então a gente chega no capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11, onde o apóstolo Pedro está falando de que todo peregrino ele tem um propósito de existência. Ele não apenas está se relacionando na sociedade, ele não apenas está perseverando em meio aos sofrimentos, mas também ele faz todas essas coisas porque ele tem um propósito. E o propósito de vida de um peregrino, de um discípulo de Jesus, de alguém que está andando na história, mas olhando para a eternidade, é viver de uma forma que agrada a Deus. Esse tem que ser o propósito de vida. Talvez algumas pessoas nos nossos dias que se dizem cristãs, e de fato talvez até de fato sejam, mas estão desanimadas, tristes, sem rumo, é porque talvez se perderam do principal propósito de um cristão, que é viver para a glória de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro está ensinando para esse grupo de cristãos, para quem ele escreve e que está sendo perseguido. Olha, vocês estão sendo perseguidos, mas vivam em perseguição, em sofrimento, para a glória de Deus. Glorifiquem a Deus nesse tempo, porque essa é uma forma de Deus também ser conhecido. Quando perseguição, frustrações, decepções não nos desviam do relacionamento com Deus. E é justamente isso que ele vai falar a partir dessa terceira e última estrutura do texto, a partir do capítulo 4, versículo 12 até o final. Ele vai mostrar como que podemos testemunhar de quem é Deus e do que Ele fez por nós e em nós através do sofrimento. Então, do capítulo 4, do versículo 12 ao 19, Pedro nos estimula a glorificar a Deus através do sofrimento. Do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11,
Pedro traz uma exortação e um estímulo para glorificar a Deus através da nossa liderança. Aqueles que exercem liderança devem exercer para a glória de Deus. É o que Pedro vai ensinar do capítulo 5, versículo 1 ao 11. E aí ele conclui a carta de uma maneira muito desafiadora, convocando seus leitores a se manterem firmes na graça de Deus. Capítulo 5, versículo 12. A gente conclui esse texto e esta carta, quando eu li esse texto e preparei esse estudo, eu me lembrei de uma frase de Martinho Lutero. E Lutero diz as seguintes palavras: existem 3 formas de você conhecer a Deus: através da oração, através da Bíblia e através da dor. Existem 3 formas de conhecer a Deus: orando, lendo a Bíblia e através do sofrimento. Talvez a gente podia fazer outro estudo outro dia, como conhecemos a Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Mas como a gente está falando de sofrimento no texto de Pedro, como é que a gente conhece a Deus através do sofrimento? Conhecemos a Deus através do sofrimento por meio do seu livramento. Quando estamos diante de uma situação em que não há mais solução e Deus traz a sua provisão, podemos glorificar a Deus e reconhecer Deus através do sofrimento. Eu estava preparando esse estudo e lembrei de uma história do apóstolo Paulo, por exemplo. Em Atos capítulo 28 diz que o apóstolo Paulo, depois de sobreviver a um naufrágio, ele chega numa ilha e é picado por uma cobra. E as pessoas estão olhando para Paulo pensando assim: vai morrer daqui a pouquinho. Foi picado por uma cobra. Outros até pensaram: olha aí a justiça divina, não deixou que um prisioneiro que sobreviveu ao naufrágio escapasse do juízo da morte. E as pessoas estão olhando Paulo, e Paulo está ali como se nada tivesse acontecido e não morre. E aí as pessoas têm outra perspectiva: não, se ele não morreu é porque Deus está com ele. Sabe que uma coisa interessante é que Deus foi muito glorificado através do sofrimento de Paulo, mas Deus não evitou que Paulo passasse por um naufrágio e nem que Paulo sofresse a dor da picada da cobra. Deus livrou Paulo do veneno da cobra, mas não da dor. Deus livrou Paulo da consequência de ter sido mordido por uma cobra, mas não da dor de ter sido mordido por uma cobra. E é o que Pedro está falando aqui nesse texto. Às vezes Deus vai nos livrar do sofrimento, mas em meio ao sofrimento nós temos um sustento que é inexplicável. Vem sobre nós uma força que não é nossa, é sobrenatural, é do Espírito Santo sobre nossas vidas. O sofrimento ele não deve nos afastar de Deus. Pelo contrário, é o sofrimento que nos coloca de joelhos e mais perto de Deus. Eu não me lembro de ter conhecido pessoas que desenvolveram uma íntima relação profunda com Deus quando tudo estava bem em suas vidas. Mas conheci muitas pessoas que desenvolveram relacionamentos inexplicáveis, tiveram experiências inexplicáveis com Deus, que só foram possíveis porque antes passaram pelo sofrimento. Pedro vai nos ensinar, quando a gente lê a primeira carta de Pedro, esse é o desafio para nós: entender que o sofrimento é pedagógico, ele nos ensina sobre Deus. Seja quando Deus nos provê o livramento, seja quando Deus nos sustenta em meio ao sofrimento. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que todo sofrimento na vida de quem conhece Jesus tem dia para começar e tem dia para acabar. Durante esse processo, entre início e fim, Deus está com a gente, nos sustentando, nos levantando, nos fortalecendo para suportar o dia mau, até que o dia mau termine e Deus seja glorificado em nossas vidas. Eu acho que não é por um acaso que você está assistindo esse vídeo, essa gravação. Muitas das coisas que eu falei aqui não estavam nem programadas. Eu imagino que Deus quer falar algo muito especial com você. Se você está sofrendo, aceite o convite do cristianismo, que é: não sofra sozinho. Existe um Cristo que sofreu na cruz por nossos pecados. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. E todo aquele que entrega a vida para Ele e recebe-o como Senhor e Salvador de sua vida, recebe também um companheiro em meio ao sofrimento.
O Cristo que sofreu, Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo. E Ele pode passar junto com você por isso, te conduzir nesse processo de sofrimento até que o sofrimento termine e você veja a glória de Deus. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fica aqui o nosso encorajamento para você conhecer a sua Bíblia, porque quanto mais você conhece da Bíblia, mais de Deus você conhece. Se esse vídeo foi um vídeo que te encorajou a conhecer a Bíblia, faça seu papel de encorajador e encaminhe esse vídeo para alguém. Seja você voz de Deus na vida de alguém. Diga assim: olha, tem algo que eu gostaria que você assistisse. Um grande abraço para você, eu te vejo no próximo vídeo. Jesus abençoe sua vida.